Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, está no ar. Hoje, com a participação do Breno Carneiro, da Espaço Engenharia, e também lá da Panise. A Tanise, engenheira ou arquiteta? Eu sou arquiteta e engenheira de segurança. Engenheira de segurança. E com o Piccoli. Piccoli é síndico do Las Brisas. O Paulo Piccoli é síndico de um condomínio importante aqui de Canoas, muito mais importante como cliente da Casa do Síndico ao longo de muitos anos. Parabéns, Piccoli, por estar aqui. Mas vamos começar então com o Breno do Espaço Engenharia. Fala, senhor. Nós estamos vivendo um momento, o nosso clima aqui, chuvoso, frio, muita umidade. Qual é o momento ideal para se fazer as reformas e as pinturas nas fachadas dos condomínios? Bueno, eu diria o seguinte, o ideal de a gente desenvolver essas atividades são nos períodos de seca. Novembro, dezembro, janeiro, haja vista a presença de sol. Mas é claro que a gente pode ter situações de emergência. Uma pastilha caiu de uma fachada, alguma coisa dessa ordem. Então, é necessário, num período de emergência, que a gente atue em qualquer época do ano, né? Eu diria que essa é a Sim, e os senhores também têm um quadro de empregados que não podem demitir e readmitir no verão. Exatamente. E os problemas não acontecem, acontece durante todo o ano. Exatamente. Né? Todo ano. Mas o cuidado específico entre um trabalho de recuperação de fachada feita no inverno e outro no verão, quais as particularidades, quais os cuidados que os senhores tomam quando fazem uma recuperação de fachada no inverno? Bueno, o primeiro deles, independente de estação, é a questão de segurança do funcionário. Isso é fundamental. Então, muitas das vezes eu até coloco para o nosso cliente que às vezes o custo da montagem dessa estrutura acaba ficando mais caro do que propriamente a restauração da fachada. Então, respondendo a sua pergunta, a questão de inverno, especificamente o que vai acontecer é estender o nosso período de estada junto ao condomínio, o que efetivamente vai aumentar o dinheiro do cara que paga, né? Essa é a questão pior. Eu insisti com essa pergunta. Sim. Porque a Ideal Pintura, aliás, vou mostrar aqui a agenda da Casa do Síndico, isso aqui é um sucesso. Tem a lei de condomínio comentada pela advogada, e vou me exibir, a Andréa Vendrusco, tá? E aqui, então, tem algumas empresas que participam aqui. Eu vou lhe mostrar aqui a Ideal Pinturas. Por que eu lhe fiz esta pergunta? Sim. Porque a Ideal Pinturas, está aqui, ó, eles anunciaram, então tem um anúncio bonito aí. Sim. Por que eu estou lhe fazendo esta pergunta? O senhor também como técnico e concorrente desta empresa. E aqui nós não temos problema nenhum. A gente faz esse bate-papo assim, até porque vamos cada vez mais nos tornando conhecidos e trocamos informações e subsídios técnicos, muitas vezes. Sim. O que ele me informava? Diz, Bernardino, por incrível que pareça, com todo este clima, nós não tivemos uma diminuição no nosso trabalho. Na verdade, nós tivemos algumas particularidades. A contratação em que nós estamos preparando neste momento as fachadas para completar ou complementar o trabalho no verão. Os senhores também trabalham assim, preparam neste período e deixam para efetivar, vamos dizer assim, a pintura, ou enfim, quando está seco. A bem da verdade, se me permite, eu gostaria de fazer só uma correção. A Ideal não é meu concorrente, é meu parceiro. Eu enxergo todos os que maravilha, que maravilha. Todos serão, todos um dia. Que maravilha. A luz nasce para já acho que vocês estão conveniados, mas que maravilha. É muito bonito ouvir isso, muito bonito. O sol nasce para todos. Segundo, nós trabalhamos sim desta maneira, mas eu repito, fundamentalmente nós atendemos à exigência do cliente. Se o cliente entender que essa necessidade se faz, a gente desenvolve a atividade. É claro que eu, como administro o Espaço Engenharia, eu prefiro pegar uma atividade do início até o final. Né? Senão a gente fica meio pipocado. Mas essa possibilidade, ela existe sim. Mas no inverno não dá para fazer uma pintura, vamos dizer, a parede, a alvenaria estando úmida, não tem como. Não. É que também, digamos assim, o senhor está se fixando especificamente na restauração de pintura, como se ela se fizesse especificamente com pintura. E eu já estou pensando que pode ser aplicação de pastilha, de outros elementos para restaurar essa textura, essa fachada, não é? Sim, mas a pastilha... Mas a pintura não. A pastilha ainda está sendo aplicada? Sim, largamente. Aquele outro produto que os condomínios começaram a colocar e depois, já em seguida, como é que chamava aquilo? Fulgê? Fulgê, isso.
O Fulgê, se me permite, as pessoas falam muito mal do Fulgê. Sim, eu inclusive. Eu queria defender o Fulgê. Sabe por quê? Quando surgiu isso, foi na década de 70, 80, os caras deram 20 anos de garantia. Só que a gente esquece que de 70 a 90 passaram 20 anos. E agora aquilo começou a esfarinhar e cair, que os caras disseram uma porcaria. Não é, se passou os 20 anos que os caras deram. A gente é que não se deu conta. Quando os caras apresentaram, eram excelentes. Eu defendo muito o Fulgê. Claro que hoje, em função do tempo, ele acaba causando uma série de danos, esfarinha em cima dos carros, das garagens. Qual é o telefone da empresa dos senhores lá? Pode nos fornecer para os nossos telespectadores? Claro, anota aí, por favor. 3212 3782. Ou no meu celular particular, 99847 2441. Só reforça o primeiro telefone. 3212 3782. Seu Breno, nós agradecemos a sua participação e, se me permitir, vamos mandar outros convites. Por favor. E eu, para encerrar, quem deve o agradecimento aqui sou eu, pela oportunidade do espaço, tanto da Casa do Síndico, quanto comentar com o senhor, seu Bernardino. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Agora vamos falar de combate a incêndio. O que é isso? Combate ou prevenção? O que é melhor nós falar? De combate ou de prevenção? Prevenção. Prevenção, né? Muito bem. A Tanise é engenheira de segurança, é uma das diretoras da Panise Extintores. Deixa eu te perguntar, o que os condomínios devem fazer para evitar os incêndios nos condomínios? Primeiramente, sempre manter todos os equipamentos manutenidos, em perfeitas condições de uso, né? A parte do treinamento também do pessoal no local é muito importante. Para, se houver o sinistro, saberem atuar para minimizar ou acabar logo com o incêndio, né? E manter sempre em dia também a parte documental, o alvará de prevenção contra incêndio, o plano, né? Para, se vir acontecer um sinistro, ficar bem amparado, né? Na parte jurídica também. Muito bem, eu sei que o Pico tem uma pergunta para te fazer, mas primeiro eu vou te fazer uma pergunta, Pico. Eu não posso deixar, eu sou meio ciumento. Pico, como é que tu consegue contornar situações diversas que ocorrem lá no Las Brisas, 385 economias, especialmente nas questões de relacionamento, enfim? Eu acredito que comunicação é fundamental entre prestadores de serviço, funcionários, a todos. Sem se comunicar, tu não consegue chegar a objetivo nenhum. Né? É importante comunicar e sempre. Seja com a equipe de portaria, tu tem que descer do salto, tu é simplesmente o síndico ali, tu está numa predisposição a todo momento. Então tu tem que te comunicar e realmente com todos os quilates existentes no condomínio. Seja os prestadores de serviço a nível de empresas, os funcionários do condomínio, os condôminos, tem que escutar os condôminos, porque são posturas diferenciadas, mas em prol de uma só situação, em prol de só um objetivo. Do bem comum, né? Do bem comum. Me diz, qual é a pergunta que irias fazer para a Panise? Aí eu me atravessei aí e acabei tirando. Não quero deixar essa oportunidade. Nós vivemos hoje nos condomínios em geral, não só do município, do estado do Brasil, né? Contenção de despesas, né? É o quê? Né? E trabalhamos muito em cima disso. Quais são realmente os extintores necessários dentro de um condomínio, Denise? Então, a norma exige que os extintores atendam as 3 classes de incêndio, que são A, B e C. A classe A é para papel, cortina, tecido, e B e C é para equipamentos elétricos e líquidos inflamáveis. Então, pode-se ter ou um extintor de água e um extintor de pó BC por andar, ou um ABC. O ABC ele é mais recomendável em função de atender qualquer tipo de incêndio. Num sinistro, a pessoa não vai precisar se preocupar de estar pegando o extintor certo ou não, né? Porque às vezes ocorre
né? Nunca se sabe o momento que vai acontecer, né? Então, depende, sempre passado para o síndico essas possibilidades, né? Ou manter... Por legislação estarei amparado. Tá, uma pergunta. Eu particularmente tenho defendido que tem que ser extintor A, B e C, porque no momento do pavor as pessoas não têm. Deixa eu ler aqui para ver. Não tem. Até porque nós, numa situação de estresse, qualquer um de nós temos comportamentos diferentes. Nós podemos, de repente, ficarmos impedidos até de entender o que alguém está falando, dado o estresse. Uma fumaça também, exatamente, a angústia, a fobia, o pavor. Então, eu particularmente defendo A, B e C. Mas se um condomínio que pretende, vamos dizer, que tem o extintor de água, que para mim é coisa antiga, porque até uns anos atrás nós tínhamos muito incêndio classe A, que é incêndio de madeira, pano, coisa que eu valha, né? Hoje, não, com todo respeito, poucas coisas se enquadram dentro disso aí. E além do risco que se tem de alguém pegar um extintor de água e tocar num incêndio elétrico aí e acabar piorando toda a situação. O que o condomínio faz com aqueles equipamentos de classe de água que tem lá? Ele tem como trocar? Ele tem como... Ou não, anula simplesmente? Assim, o extintor de água, ele está realmente entrando em desuso, né? A nossa empresa procede da seguinte maneira: geralmente a gente negocia, faz um abatimento na aquisição do extintor novo, né? Porque esse extintor usado a gente não comercializa, a gente só fica com ele para deixar emprestado nos prédios à medida que a gente faz a coleta para recarregar, né? Então a gente sempre procura, até como um incentivo, né, para migrar para o extintor ABC, que termina realmente saindo mais em conta. Se for considerar que tendo 2 extintores vai ter que ter 2 sinalizações, vai ter que ter 2 testes hidrostáticos, né? A recarga, por fim, sai mais barato, né? Mas claro que no começo tem um investimento maior, né? Então a gente procura fazer um abatimento e daqui a pouco ficar com aquele extintor. Que bacana, que bacana. Deixa eu te perguntar, e a Panise atende a Grande Porto Alegre? Sim, a gente atende todo o estado. A gente tem contratos com empresas grandes em todo o estado. Então E nós vamos aos nossos comerciais e já voltamos. A Assembleia Geral da Tribuna do Seu Condomínio está de volta. E hoje, nesse momento, também com a participação do Leonardo Azevedo, da Ideal Pinturas. Leonardo, obrigado por atender o nosso convite e obrigado pela parceria. O Leonardo está aqui, a sua empresa, olha que maravilha aqui, né? Na agenda da administradora Casa do Síndico. Esta agenda, ainda temos agendas disponíveis aqui, são agendas que alguém, de repente, vai pensar, mas está terminando o ano. Não, aqui nós temos a lei de condomínios comentada pela Andréia Vendrusco, advogada especializada em direito imobiliário, que comenta a lei dos condomínios edilícios, uma maravilha de consulta para o síndico, que pode ser feito no dia a dia, né? Quem de nós não tem dúvidas sobre a aplicação das normas nos condomínios? Leonardo, Ideal Pinturas, como é que nós estamos? Pintando muito agora com essa umidade aí? Como é que estão? Olá, Bernardino, tudo bom? Tudo. Pois é, a umidade é um fator complicado para pinturas de fachadas, né? Então temos que cuidar muito essa questão de umidade. Dias de umidade e dia de chuvas não tem como se trabalhar. Não podemos trabalhar em dias de umidade. Então tem que se parar a obra, né? Tem que se parar e esperar o tempo. Tá, mas nesse porque vocês são contratados, e até porque eu conheço a tua empresa, vocês são responsáveis, são preocupados com a durabilidade, vocês preparam primeiro a fachada. Isso. Tá, e nesse momento, com umidade, não podem preparar? Sim. Alguns pontos, reboco, pastilhas, com certeza a gente pode fazer esse trabalho, né? Então faz tudo que tem de reboco, de aremates, a lavagem do prédio, né, em si, tudo dá para se fazer nesse trabalho, mas espera-se um tempo bom, firme, com umidade entre 10% e 20%, 30%, para então fazer uma aplicação de uma pintura, né?
E vocês, Isso é muito importante. vocês trabalham aqui em Canoas, Em Canoas, Esteio, Porto Alegre, toda a região metropolitana a gente atua. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Toda a Sapucaia? região. A empresa é natural de Bom Princípio. Bom princípio. Todos os funcionários são de lá, né? Uma cultura que vem de lá para Mas tu tem sede aqui? A sede é em Esteio. É a sede em Esteio. Que maravilha, que maravilha. Deixa eu só ver, eu até acabei, o Marcelo, tinhas uma pergunta para fazer para o... Como é que está hoje? A pintura usa, tem um outro, principalmente com a umidade. Hoje, esse ano, muita umidade, né? Muita chuva, muito frio, atípico esse ano, dos demais. Um inverno que nós não tínhamos há muito tempo, né? E a pintura é a única solução? Não tem outra solução para esses casos? Realmente a pintura é a melhor solução, mas só que nem eu falei agora há pouco, né? Temos que prestar atenção no fator umidade, né? Umidade temos que cuidar isso para não trabalhar, porque senão não vale a pena, acaba estragando o trabalho, né? Sim. Aquilo que tu fez. E o que tu sugere para o síndico para conservar a pintura? Existe alguma orientação nesse sentido para conservar a manutenção? O que? Olha, a pintura tem que ser feita a cada 6 ou 8 anos. Depois disso aí a tinta não tem mais a durabilidade. Então acontecem mini fissuras, a água começa a penetrar, o reboco começa a apodrecer e é isso, depois de 10, 12 anos, acaba se tornando um custo muito alto para refazer esse trabalho, né? Tá bom. Leonardo, muito obrigado pela parceria, um abraço para todos vocês da Ideal Pintura, sucesso. Sim, agradecemos sucesso. a participação ali do... Esse programa está sendo gravado aqui na sede da administradora Casa do Síndico. Nós estamos retomando este veículo de comunicação para que você tenha a oportunidade de dialogar com os prestadores de serviço, com os fornecedores. E é um veículo de comunicação com o síndico e com os condôminos. Muito obrigado. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Bueno, agora vamos retomar aqui com o Marcelo Matiaso, da VIP Elevadores. 25 anos. 25 anos de mercado. Sabe que eu lembro perfeitamente do Adonis. Do Adonis entrando na época Gaúcha Imóveis, lá em Porto Alegre, na Siqueira Campos. Foi me visitar, diz, olha aqui, ele trabalhava numa outra empresa, né? Atlas. Dizia eles, Bernardino, agora eu estou abrindo, nós vamos abrir a nossa empresa de manutenção de elevadores. Isso. Então, fico muito feliz de te encontrar aqui agora. Eu tenho umas perguntas aqui, bem objetivas. Perfeito. Tá? É o nosso dia a dia que a gente convive com o síndico, né? A primeira coisa que os síndicos se ouve muito, diz, vem cá, eu pago um contrato de manutenção, quase todos os meses tem um custo com peças, como é que explica isso? Bernardino, é difícil fugir das peças. O elevador é um equipamento eletromecânico, né? Mas como reduzir esse custo? Uma boa manutenção, com uma boa lubrificação, uma boa manutenção preventiva, como o nome já diz, pode vir a reduzir o desgaste dessas peças, né? Mas, na verdade, nós não podemos negar que tem uma relação de confiança, né? Uma relação de confiança, porque daqui a pouquinho a VIP chega lá para o síndico, olha, nós temos que trocar essa peça. O limite aí é a relação de confiança, né? Importante, Bernardino, nessa situação existe uma formatação de contrato que protege o síndico disso. Hoje existe o contrato de conservação normal, onde as peças são cobradas à parte, existe também o contrato de manutenção integral. É um seguro para o síndico, onde a peça já está incluída. Nessa modalidade, o síndico nunca mais se preocupa com peça. Toda peça é custo da empresa. Muito bem. Uma outra pergunta, e essa aí eu tenho uma preocupação muito grande. O que se faz quando alguém fica preso dentro do elevador? Chamar a empresa? Sim, claro, mas a empresa pode demorar e a pessoa está lá com claustrofobia, desesperado. O que eu faço? Muito importante a tua pergunta, Bernardino, muito importante mesmo, ainda mais hoje nessas mudanças de temperaturas que nós temos. Em primeiro lugar, a empresa não deve, isso é muito importante que o síndico saiba, a empresa não deve treinar zeladores, porteiros a retirar passageiros, não pode. Por lei, só quem retira passageiro é a empresa ou os bombeiros. Então, neste caso, primeira coisa, chama a empresa responsável. E aí, orienta o porteiro ou o vigilante ou o próprio síndico a ir até o equipamento e falar com os passageiros, falar com as pessoas, acalmar elas, fiquem calmas. Primeiro, diga, o elevador é um equipamento seguro, não cai.
Fique tranquilo. Segundo, não vai faltar ar. Por mais estranho que pareça, o elevador tem as aberturas laterais onde passa a circulação. Então, tranquiliza a pessoa. Não vai faltar ar, não vai cair. Vamos esperar a empresa que vocês vão sair caminhando do elevador. Eu sei que a Fernanda está com uma pergunta ali, mas segura aí, Fernanda. Segura aí. Doutora Fernanda da Martinelli, da Apoio Empresarial, né? Segura aí, Fernanda. Segura aí. Eu te fiz a pergunta quando alguém... E por que alguém fica preso? Por que ocorre parou o elevador? Por quê? Por quê? Tem diversos os fatores, desde uma manutenção mal feita, desde um desgaste de peça, etc. Simplesmente um veículo que parou de andar. Mas assim, principalmente aqui, nas mudanças de temperatura, com o calor ou com o frio, qualquer queda de energia, às vezes a gente nem percebe. A luz piscou, o equipamento para por questão de segurança. Aí ele trava. Existem equipamentos que para voltar a funcionar só resetando. Só indo o técnico lá, subindo a casa de máquina, nivelando, passagem e resetando ele. Então, a queda de energia imperceptível ao nosso olho é um dos fatores principais. Bom, quero evidentemente te agradecer. Dar um abraço no Adonis lá. Passarei. Para ele, estou com saudade dele, há muitos anos que não o vejo. Muito, ele manda um abraço também. E esperamos contar com a participação de vocês, como estamos contando. Com certeza. Aqui na administradora Casa do Síndico, o contrato foi feito com a VIP Elevadores, o contrato de manutenção. Tá? A VIP Elevadores tem sido uma parceira da administradora Casa do Síndico. Inclusive, o ano passado não entrou na agenda, porque foi uma questão de falta de comunicação. Aí. Eu peço compreensão de vocês. Tá? Esse ano nós vamos editar de novo a agenda. E vocês serão sempre convidados. Tanto é que nós estamos aqui com um contrato com vocês. Muito obrigado. Nos honra essa parceria. Obrigado. Fernanda Martinelli, da Apoio Empresarial. Exatamente. O que eu faço para ter uma boa portaria lá no meu condomínio? Primeiramente, para se contratar uma empresa de portaria, há uma questão que, por, às vezes, falta de conhecimento de um síndico, eles não sabem que uma empresa de portaria não pode ser optante pelo Simples Nacional. Pois é, tu sabes que agora eu vou te interromper um pouquinho. A dificuldade que as administradoras têm de administrar isso, porque, primeiro, a maioria dos síndicos não tem esse conhecimento. Sim. E aí o prestador de serviço vem aqui na administradora e diz, não, eu sou optante. E as administradoras padecem com isso. Algumas, né? Tem umas aí que facilitam, são tudo parceiros, eles fazem um acerto lá, são tudo parceiros. Não adianta nós fugir da realidade. E o que isso acaba, no final, trazendo um prejuízo enorme ao condomínio, né? Juntamente com a administradora, com certeza, porque uma empresa optante pelo Simples, ela vai ter encargos completamente diferentes de uma empresa, por exemplo, optante pelo presumido. São questões burocráticas, mas são questões orçamentárias, que no valor do produto final é o que dá a diferença. Então, às vezes, nós temos concorrências que são desleais a nós, porque o preço é um valor bem inferior ao nosso, mas, em compensação, não estão com encargos em dia, com certidões negativas em dia, com essas questões todas em dia, o que é necessário para poder ter um bom Fernanda, serviço. Sabes que é o nosso dia a dia aqui. De tempo em tempo, uma empresa entra com pedido de concordata, falência, enfim, aquele negócio todo. Ali sobra para os condomínios reclamatórias trabalhistas. Agora, há pouco tempo, não vamos citar o nome aqui, porque a gente não precisa citar nome, mas uma empresa aqui da região, aqui, uma empresa de portaria, faliu. Sobrou reclamatórias trabalhistas até para a administradora, que não tem nada a ver com isso. Os condomínios têm a ver, sim, porque tem a responsabilidade das questões do substituto tributário, é isso? Sim. Dá uma explicação, o que é o substituto tributário? Na verdade, o que acontece é que ele acaba sendo solidário ao condomínio, né? A empresa, ao condomínio, junto aos funcionários e toda essa questão administrativa. Né? Por exemplo, numa reclamatória trabalhista, se a empresa não pagar, o condomínio acaba arcando com essas responsabilidades. Então, por isso é tão importante se ter uma empresa, na hora de contratação de uma empresa, saber realmente selecionar uma empresa que está enquadrada ao sistema correto, que ela possua certidões negativas. Deixa eu pontuar. Vocês têm quantos anos no mercado?
o segmento que nós temos, porque isso vem já familiar do Sim. meu pai, há 28 anos. Quantas reclamatórias trabalhistas vocês têm hoje? Graças a Deus, nenhuma. Nenhuma. IMM, portaria e manutenção predial. Nenhuma. Manutenção, o que eu digo é prestação de serviço na área terceirizada, limpeza e portaria, enfim. Isso. Mas o Leonardo está nervoso para te fazer uma pergunta ali. Vamos lá, Leonardo. Sim. Como nós precisamos de acesso ao condomínio, né? Muitos condomínios, hoje é um porteiro, amanhã é outro porteiro, dificulta o nosso acesso, né? Temos problemas com isso. Como é que vocês fazem? Como é que funciona a empresa de vocês? Esse já vem um problema, como estava já conversando com o seu Bernardino, desde uma contratação já começa a seleção de um funcionário. Uma empresa ela tem que ter todo um cuidado no momento que for contratar um funcionário, as qualificações dele, porque ninguém contrata um funcionário para ficar há 30 dias, uma semana. Nós contratamos, eu tenho um funcionário que trabalha conosco já há mais de 20 anos. Então, se a empresa realmente não fosse uma empresa que fosse séria, né, com certeza esse funcionário não teria. Eventualmente, às vezes, acontece isso, de tentarmos uma pessoa... Sim, ninguém está livre, mas eu quero te cumprimentar, Fernando, e porque nós estamos encerrando, o tempo já está passando, vamos dizer assim. Mais uma vez agradecer a MM pela parceria aqui na agenda dos nossos eventos, tá? E agradecer, dar um abraço no teu pai, o Martinelli. Nós ficamos honrados em ter essa parceria com a Casa do Síndico. E que bom que a gente está junto esses anos todos aí. Sem comissão, né? Sem rachite, né? Sem rachite. Né? Vamos deixar assim, não vamos falar muito, mas o mercado é assim que se comporta. Obrigada. Muito obrigado, e no próximo programa nós vamos estar aqui discutindo com uma bancada composta de advogados. Não perca, todas as quartas-feiras, à 00:30, e depois a reprise é por conta do canal aberto da NET, e mais aberto a todos aqueles que têm vontade de participar desses assuntos voltados para condomínios residenciais e comerciais. Até lá!